A gente falou agora há pouco, né, que o Conselho de Ética definiu os relatores dos casos da deputada federal Flor de Lis e também do deputado Daniel Silveira. No caso do deputado Daniel Silveira, o relator será Fernando Rodolfo, do PL de Pernambuco. Ele que vai fazer a representação e elaborar um parecer sobre a situação do deputado. E é ele que está aqui ao vivo com a gente agora e vai trazer mais informações. Olá, deputado, muito obrigada por nos atender, pelo seu tempo. Ótima tarde para o senhor. O senhor foi um dos 364 que votaram a favor da manutenção da prisão do deputado Daniel Silveira. O senhor está nas suas mãos, então, fazer esse parecer para dar continuidade ao processo ou ao arquivamento. O que a gente deve esperar da orientação do senhor daqui para frente? Ótima tarde mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde para você, Lene, Cíntia, todos os telespectadores. Olha só, primeiro nós precisamos separar as coisas. A prisão do deputado Daniel Silveira, aquele episódio já foi superado quando a Câmara decidiu por manter. O que nós vamos analisar no Conselho de Ética é se houve ou não quebra de decoro em relação àquilo que ele falou no vídeo. Nós vamos julgar o comportamento do deputado Daniel Silveira. Então, a prisão é uma outra situação que foi resolvida pelo plenário da Casa. Nós temos um prazo a partir do momento em que o deputado for notificado. Ele terá 10 dias úteis para fazer a sua defesa ao Conselho de Ética. Recebendo essa defesa, eu, como relator, terei aí 40 dias úteis para fazer a instrução do processo no âmbito do Conselho. Que é isso, nós vamos analisar a defesa, vamos ouvir o deputado, vamos ouvir as testemunhas que ele eventualmente queira arrolar, e aí, após esse prazo de 40 dias, o regimento me dá mais 10 dias úteis. Claro que eu vou tentar acelerar e agilizar o quanto antes na nossa parte dentro desse processo, que é a elaboração do relatório. O relatório, uma vez apresentado, vai ser votado no Conselho de Ética e, em seguida, no plenário da Câmara dos Deputados. Agora, deputado, visto todo esse processo que o senhor acabou de explicar, né, quais são os maiores desafios que o senhor enxerga como parlamentar, né, como membro também da Casa, mas como relator principalmente, nesse sentido de estar apurando essa questão de uma pessoa que foi o seu colega? Não é uma situação confortável para nenhum deputado. Julgar o comportamento de um colega é algo assim que nos deixa muito uma situação, uma zona de desconforto, diria assim. Mas alguém precisa julgar. Existe um regimento na Câmara. Esse regimento tem que ser cumprido. Se algum deputado descumpre, ou seja, quebra o decoro parlamentar, eventualmente ele tem que ser julgado no Conselho de Ética. E no Conselho de Ética alguém tem que relatar. Eu me sinto à vontade de ser relator desse processo, porque eu transito muito bem aqui na Câmara nos dois lados, tanto na direita quanto na esquerda, e eu não tenho ainda, se você me perguntar qual é a minha posição, eu ainda não sei. Acho que a gente tem que elaborar um relatório com serenidade, com equilíbrio, amparado em argumentos técnicos, né, ouvindo aí, juristas, ouvindo consultores, para que a gente possa ter uma posição equilibrada nesse processo. Não vou te dizer agora que eu tenho uma tendência de opinar pela cassação ou por um afastamento ou pelo arquivamento. Isso nós vamos decidir no decorrer do processo. O senhor tem uma relação muito próxima com o presidente da Casa, Arthur Lira, e provavelmente o seu relatório deve ter pontos que agradem, né? Vamos usar essa palavra, ao presidente da Casa. Os senhores já conversaram a respeito desse assunto? O senhor já acabou de dizer para a gente que não tem uma opinião formada ainda, vai precisar analisar todos os detalhes do processo, também os depoimentos da defesa, testemunhas, mas em relação a essa relação próxima que vocês têm, como que o senhor acha que deve ser esse trabalho? Olha, aqui na Câmara, a gente entende que o diálogo é a melhor forma de construir os entendimentos. Obviamente, eu vou dialogar com o presidente da Câmara, vou dialogar com outros líderes partidários, ouvir a opinião, saber qual é o clima, qual é o sentimento aqui da Casa, e o meu relatório ele será construído em consonância com todas essas lideranças aqui dentro. Eu acho que a melhor forma que se tem de dividir essa responsabilidade com os colegas parlamentares, até porque todos irão votar, todos irão
em algum momento, daqui para frente, ter que se deparar com essa votação, se vai seguir ou não o nosso relatório. Vamos construir com base técnica, mas também dialogando com as lideranças da Casa. Falando nessa construção, deputado Fernando Rodolfo, o caso Daniel Silveira envolveu muito a questão dos poderes legislativo e judiciário, principalmente. Como é que o senhor, como deputado, enxerga a questão dos três poderes junto ao governo brasileiro, junto ao que a sociedade precisa receber, né, com relação à atuação de cada um? Nós temos aqui uma grande responsabilidade, que é manter a harmonia entre os poderes legislativo, executivo e judiciário. Porque a democracia estando preservada, a harmonia entre esses poderes estando preservada, quem ganha é a sociedade. Nós não estamos aqui para perder tempo. O Brasil tem muitas pautas que precisam ser votadas. Tem muita coisa urgente que precisa ser debatida aqui nesse Congresso, no plenário da Câmara, no plenário do Senado, e a gente não pode perder tempo com questões menores. Eu acho que quanto mais rápido isso for decidido, no Conselho de Ética, mais tempo a gente vai ganhar para discutir questões que, de fato, interessam à sociedade, aqueles que estão na ponta, aqueles que moram, que estão nos municípios, que interessam também aos estados brasileiros. A gente tem a responsabilidade aqui de entender que a harmonia entre os três poderes ela é fundamental para o pleno exercício da democracia. Deputado, quando esse caso aconteceu, no dia da sessão, o presidente da Casa falou muito sobre a necessidade da gente pensar em liberdade de expressão, do que qualquer um pode falar e que poderia abrir precedentes para mudanças em relação à imunidade parlamentar. O que deu a entender no discurso dele é que isso seria mais freado, né? Seria mais avaliado de que qualquer parlamentar não poderia sair falando qualquer coisa, justamente em respeito às instituições que o senhor acabou de levantar aqui. Mas hoje a Casa tem uma das pautas uma proposta que visa restringir eventual prisão e também processos a parlamentares, inclusive uma proposta de pessoas próximas ao presidente da Casa, Arthur Lira. Como é que o senhor avalia essa proposta de hoje? Eu acho que a melhor resposta que o Congresso pode dar a todo esse episódio provocado pelo deputado Daniel Silveira é a aprovação dessa PEC da imunidade. O artigo 53 da nossa Constituição, lá em 88, ele foi escrito com base naquela realidade. Então, a legislação ela precisa se atualizar, ela precisa acompanhar a evolução do tempo. Então, eu entendo que já estava mais do que na hora do Congresso Nacional tratar dessa questão da imunidade parlamentar, porque a imunidade parlamentar é um mecanismo constitucional que nos dá a garantia do pleno exercício do nosso mandato. Até que ponto imunidade parlamentar me dá o direito de agredir ou de insultar quem quer que seja? Isso tem que ser revisto. Acho que o presidente Arthur Lira acerta mais uma vez ao oferecer ao parlamento a possibilidade de votar essa matéria e nós iremos votar com certeza, fazendo valer o nosso poder legislativo. Deputado, eu não sei se eu consegui ser clara na minha pergunta, porque se essa proposta, no caso, que está sendo votada hoje, que está na pauta da Casa hoje, se ela tivesse em vigor, por exemplo, a gente não teria a prisão do deputado Daniel Silveira nesse momento. Ela não é simplesmente sobre mudar, né, a questão da imunidade parlamentar, onde cada um que agredisse as instituições pudesse ser preso, como foi o caso. Se ela tivesse em vigor, a gente não teria nesse momento a prisão, não teria o senhor de relator, etc. O senhor é de acordo com essa proposta que está sendo votada hoje? Estou plenamente de acordo. Plenamente de acordo. Tá certo. E seguindo, então, com relação a essa questão de como o caso Daniel Silveira pode trazer mudanças daqui para frente, após também essa questão da relatoria e tal, como o senhor enxerga a mudança que traz em si para aquele que vai se candidatar como deputado, para aquele que vai estar à frente aí desse poder legislativo também, no caso o Arthur Lira nesse momento, mas enfim, não só o presidente da Casa, mas também todos os outros que compõem o quadro? Eu não entendi sua pergunta, cortou aqui para mim, só peguei o finalzinho dela. Então eu repito, sim, deputado Fernando Rodolfo, eu te pergunto como o senhor enxerga particularmente a sua visão com relação à mudança que o caso Daniel Silveira traz para essa visão da função do deputado e da atuação, do papel daquele que vai integrar a Câmara.
Olha, é como eu disse há pouco, né? A gente precisava ter um freio de arrumação nessa discussão toda em relação à imunidade parlamentar. Acho que o caso Daniel Silveira vai servir de exemplo daqui para frente para que outros parlamentares, caso ele venha a ser punido pelo Conselho, é muito cedo ainda para falar nisso, mas se eventualmente isso acontecer, servirá com certeza de exemplo para outros parlamentares, né, que possam tratar com mais respeito aquilo que nós temos de mais valor, que é o decoro parlamentar. Perfeito, então conversamos com o deputado Fernando Rodolfo, do PL de Pernambuco. Muito obrigada pelo seu tempo, deputado, que é agora relator do caso de Daniel Silveira no Conselho de Ética da Câmara. Ele explicou para a gente como o processo deve acontecer. Daniel vai ter 10 dias úteis para fazer a defesa. Na sequência, a relatoria vai ter 40 dias para analisar a defesa, analisar testemunhas e, na sequência, mais 10 dias para tentar fazer esse processo andar com rapidez. Muito obrigada, então, deputado. Um ótimo trabalho para o senhor por aí. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e estou aqui sempre à disposição. Obrigada, bom trabalho.